Olá pessoal, boa madrugada, 1h da manhã. Hoje é dia 15 de junho do ano 2022. Uma madrugada abençoada para você. Eu estava revirando aqui alguns papéis e quem me acompanha alguns tempo atrás, ou muito tempo atrás, nós tínhamos no rádio um quadro chamado Crônica da Cidade, que baseava, na verdade, notícias verdadeiras, ou de repente não, mas que todas elas serviria e serve ainda hoje como reflexão. Então eu gostaria que você prestasse atenção. E eu fiz questão de, ao vivo, narrar essa história, que no final, a sua opinião é o que vale. Mas com certeza essa crônica, ela servirá mais uma vez como exemplo do dia a dia. Essa crônica, ela é um pouquinho longa, mas vamos a ela. No finalzinho, eu mando um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. A manchete é como se fosse um jornal. Idoso é expulso de loja de carros de luxo, até que os vendedores descobrem que ele realmente é. Essa é a manchete. Quando um idoso com roupas sujas começa a aparecer com frequência em uma concessionária de automóveis de luxo, o funcionário Benny recebe a tarefa de seu superior de expulsá-lo. Afinal, ele estava mal vestido e é um velho. Benny, presta atenção no nome desse funcionário vendedor. Ele vai, mas com o coração apertado, com dó. Benny esperava nunca mais ter que ver aquele senhor de idoso depois disso, mas logo depois ele apareceu novamente. Ou seja, ele falou com delicadeza, mas enfim, o homem não estava atrapalhando. Ele gostava de visitar a loja e olhar os carros. Você já passou nessas padarias, pelo menos aqui em São Paulo, nas grandes cidades, aos sábados e domingos, final de semana, feriado, tem aquelas máquinas de frango assado. A gente chamava de televisão de cachorro, né? É mais ou menos isso. E você passar pela calçada e de repente as pessoas pobres não têm condições de comprar um frango assado. E é uma realidade hoje. Por isso que eu digo, é importante em todos os momentos da nossa vida a humildade. Você que está me ouvindo agora, não sei, de repente você é um desses grandes empresários, ou de repente você é daquelas pessoas que não tem uma alimentação correta no dia a dia por falta de dinheiro. Benny, o vendedor, ainda se sentia horrível por ter que mandar o idoso embora todo dia. Desde então ele não tinha conseguido parar de pensar no assunto. Ele esperava nunca mais ver ou ouvir falar daquele pobre idoso, mas isso acabaria sendo totalmente o contrário. Benny entra em choque ao descobrir a verdadeira identidade daquele senhor. Mas antes disso, vamos lá. Do nada, vários carros pararam na frente da concessionária. Todos foram direto ao Benny, no momento em que o viram. Agora que Benny estava novamente cara a cara com aquele senhor idoso, ele finalmente se apresentou a ele.
Benny não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele nunca imaginou que era ele. Mas quem era aquele senhor idoso? Por que Benny o expulsou da concessionária de carros? E quem são todas aquelas pessoas ao lado dele, que ele trouxe junto dessa vez? Um velho misterioso. Benny vinha reparando na mesma situação há alguns dias seguidos. Ele deveria se envolver naquele assunto? Ele se perguntava: eu sou um simples vendedor. Pedem para eu expulsar aquele homem. Ele não fez nada. Ou era melhor não fazer absolutamente nada? Benny continuou a pensar. Se ele continuasse por muito mais tempo, isso poderia causar muita distração. O movimento daquele idoso de ir lá repetidas vezes era um mistério completo. Ninguém entendia. Nos últimos 5 anos, Benny trabalhou em uma concessionária de veículos de luxo. Ele era esforçado e conhecia todos os aspectos internos e externos do negócio. Um vendedor exemplar. Um aspecto importante do trabalho é mostrar a alta classe da concessionária em todos os sentidos. Os clientes que iam lá eram todos ricos. Era carro de luxo. Nesse sentido, a presença daquele velho, de classe aparentemente baixa, era, em definitivo, um problema. Um problema que estava incomodando. Comentários dos clientes. A situação havia começado há cerca de uma semana. Benny viu um homem velho através dos vidros. Era como se estivesse babando, vendo os carros. Exatamente isso. Como eu dei o exemplo agora da máquina de frango da padaria. A maneira como ele andava e as roupas que ele usava apontavam para a conclusão imediata de Benny de que ele não venderia um carro jamais para aquele senhor. Nenhuma bicicleta ele teria condições. Ele aparecia ali do nada. Na primeira tarde não demorou muito para que outras pessoas que vinham procurando por carros fizessem comentários negativos sobre a presença do velhote. Benny, embora de ânimo leve, pensou que aquilo não iria muito adiante. Talvez isso o tenha incomodado um pouco. Então, novamente, o velho estava apenas do lado de fora. Aí ele perguntou: mas que mal ele poderia fazer? Ele só está olhando o carro. Olha o pensamento do Benny. E o homem continuou aparecendo. Os dias se passaram e o homem continuou aparecendo. Suas visitas eram mais longas. Agora eram mais longas. E ele ousava vir cada vez mais perto dos veículos. Não se contentava de ficar fora, olhando pelos vidros. Na tarde do terceiro dia, o homem cruzou a porta para olhar os carros mais de perto. Benny havia tentado várias vezes falar de forma educada. Perguntou se ele queria algo que ele poderia ajudá-lo. Ofereceu até cafezinho, água. Aparentemente o velho estava apenas dando uma olhadinha. Quanto mais próximo esse estranho se aproximava, mais Benny percebia a idade que tinha na realidade. Ele mal conseguia andar direito. Ele tinha mais de 90 anos de idade. Será que ele ainda estaria autorizado a dirigir com essa idade? Benny pensou em se aproximar do homem para perguntar isto. E também para talvez descobrir mais sobre ele. Um homem estranho. Mas repetindo, ele não fez nada de mal. Como que eu vou expulsar um homem desse? Por outro lado, seria melhor deixar o homem em paz, pensou Benny. Afinal, ele não estava fazendo nada de errado e Benny começava a sentir pena dele. Nenhuma vez o homem aceitou a oferta, repito, do cafezinho ou água que foi oferecido. Não, ele estava lá, só passeando lentamente pelos carros, dia sim e dia não. Os clientes que reclamavam da presença do homem era mais a exceção do que regra. E sem exceção eles eram o tipo snob de clientes. Ele não gostava disso.
e, portanto, não sentia a necessidade de agradá-los. No entanto, nem todos concordaram com Benny sobre esse assunto. O tempo passa. A concessionária de carros tinha um proprietário que aparentemente tinha coisas melhores para fazer na loja. O proprietário era uma pessoa chata. Ele só visitava o local cerca de uma vez a cada 2 semanas. E olha lá, contudo, em sua visita, ele levou alguns minutos para notar o velho, que estava passeando discretamente na parte de trás da área da loja de automóveis. Loja de luxo. Como os donos fazem, ele não se aproximou diretamente do idoso. Em vez disso, ele foi direto ao Benny para perguntar quem era aquele senhor maltrapilho. Segundo o proprietário da loja, este velho humilde não deveria estar na sua loja. Ele não gostava da presença dele, já que ele nunca compraria nada. Estava todo sujo, mal vestido. Era algo que ele conseguia detectar a 1 milha de distância. Depois que o dono da loja lhe disse que pensava, Benny tentou explicar que o velho tinha aparecido ultimamente e que ele tinha decidido não fazer nada a respeito, porque até agora nenhum mal ele havia feito. Parecia razoável para Benny. E, no entanto, acabou se revelando que o proprietário da concessionária discordava totalmente. Ele não precisou de muito tempo para tomar uma decisão sobre este assunto. Ele olhou para o vendedor Benny com uma cara séria e disse: este homem tem que sair da minha loja. Tem que sair agora. Se ele não estiver comprando nada, não há razão para que ele ficar aqui. Benny se sentiu horrível com a situação. Embora o chefe de Benny sempre tenha sido um homem direto, ele parecia mais irritado do que o normal. Benny esperava ao menos que seu chefe tivesse a classe, já que era um senhor rico, para dizer isso diretamente ao próprio velho, já que ele estava jogando essa responsabilidade para ele como vendedor. Infelizmente, essa tarefa recairia sobre ele. O dono não tinha vontade de fazer o trabalho sujo de expulsar aquele senhor de idade. Tinha chegado o momento de decidir que o velho não iria comprar nada. Isso significava que Benny, com o coração pesado, tinha que se dirigir ao velho para lhe dizer que ele tinha que sair daquela loja. Benny se sentiu horrível com isso. Embora não falasse muito, o fato é de que o idoso estava sorrindo o tempo todo. Fazia com que Benny o considerasse como um homem agradável, com um genuíno apreço pelos carros que estavam lá. Era uma cena diferente em relação ao visitante habitual, que entrava na loja considerando os carros com máquinas. Alguns deles nem mesmo dirigiam mais de 10 vezes e descartava o carro. Quando o idoso entrou, chamou Benny alegremente. Benny, por outro lado, não sorriu de volta. Ele não estava nada feliz naquele momento. Em vez disso, ele queria terminar com isto o mais rápido possível. Era ruim para ele também. Depois de um suspiro profundo, ele olhou o senhor idoso nos olhos. Benny começou dizendo algo amável que ele não havia dito ao homem antes. Ele disse que realmente gostava da energia e presença daquele idoso, daquele senhor, ali, mesmo que eles não falassem muito. Ele continuou dizendo que seu chefe, entretanto, não gostava que ele estivesse na loja, sem nenhuma razão, o que significava que ele tinha que sair. Por um pequeno momento, o velho parecia não saber como agir, mas então ele olhou para o chão enquanto concordou com a cabeça, como se fosse uma criança que fez uma travessura. A mãe chamou a atenção e você baixou a cabeça. Essa cena. Agora ele lentamente começou a se afastar de Benny e caminhou em direção à saída da loja.
Parecia que ele deixaria o local e iria desaparecer na rua sem dizer uma palavra. Mas então, pouco antes de o homem estender a mão para mover a maçaneta da porta, ele virou-se e agradeceu a Benny por não fazer de sua presença diária na loja um problema. Ele enfatizou que não esqueceria. Então ele passou pela porta e foi para a rua na frente. Esta última frase ia ficar na cabeça de Benny. O vendedor Benny agora voltou ao escritório no fundo da loja para dizer ao seu chefe que ele havia mandado o homem para longe. Ele foi realmente embora. O proprietário, como aquelas pessoas arrogantes, já estava ocupado com outra coisa, como se já tivesse esquecido completamente aquele assunto. Logo depois que Benny terminou seu turno e foi para casa, pensativo, chateado. E mesmo assim ele não conseguia tirar a frase do velho da cabeça. Algo ficou preso realmente na sua cabeça. Naquela noite, algo estava errado com o velho. O homem que disse essas palavras, não vou esquecer isso. O que ele quis dizer? Por que ele enfatizou isto? Benny certamente pensou que ele seria a última vez que ele veria essa pessoa. Mas logo depois ele descobriria que estava realmente muito longe da verdade. Nos dias que passaram, Benny começou a esquecer o velho. O homem não tinha aparecido mais nos últimos dias, do lado de fora da loja. Benny tinha muito trabalho, então ele não tinha tempo suficiente para pensar nas palavras que o velho disse da última vez. Mas em algum lugar, no fundo, ele acreditava que o velho apareceria novamente. Aquele mês em questão era um dos que mais movimentava a loja, mas o local estava estranhamente vazio. Benny e os outros vendedores da loja foram encarregados de tentar conseguir mais clientes. Então ele estava fazendo ligações o dia todo, estava tentando conseguir uma grande venda. Afinal, os vendedores vivem de comissão. Ele estava realmente chateado com essa situação, mas não queria desistir. Então ele sabia que não era fácil vender um carro caro ainda, de luxo, e alguém que já não estaria interessado em comprar um. Ninguém tem essa quantidade de dinheiro por perto. Ele não sabia o que fazer para salvar sua posição para este emprego, mas sabia que realmente precisava deste emprego. Vendedor vive de comissão. Com o passar dos dias foi ficando cada vez pior. Em algum momento a loja ficava o dia inteiro sem ninguém vender nada. Agora Benny começava a se preocupar cada vez mais com o seu trabalho. Isso nunca havia acontecido antes. Ele teria que fazer algo rapidamente ou então acabaria desempregado. Se não tivesse vendendo carros, ele não estaria ganhando nenhuma comissão. Assim Benny não ganharia o suficiente para pagar as contas pessoais. Isso mesmo. Ele precisa conseguir manter o emprego. Ele acreditava que não era completamente inútil. Era um bom vendedor. Mas era apenas um momento ruim para a empresa. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que uma crise tão grande aconteceu com essa empresa. E influenciou a vida dele e de outros funcionários. Embora Benny sentisse que alguns dos seus ricos clientes, em potencial, estavam retendo informações. Não é possível. Ninguém conseguia entender. Todo mundo se perguntando como ninguém compra mais carro aqui. Quando perguntaram aos compradores o que aconteceu, a maioria deles deu uma razão, uma resposta evasiva. Não estou interessado em comprar um carro novo esse mês, provavelmente depois. Mas ninguém poderia dizer quando gostaria de comprar um carro, ou a razão pela qual não queria comprar um carro agora.
Algo realmente estranho aconteceu e Benny realmente precisava descobrir o que era. Estranho essa situação. Após 3 semanas e nenhuma venda feita, o proprietário da concessionária convocou uma reunião emergencial. Ele realmente não sabia todo o pessoal tinha que estar presente. Benny começou a se sentir realmente ansioso e preocupado com a próxima reunião. Ele realmente não sabia o que estava indo tão mal e nem mesmo encontrou uma solução para o que estava acontecendo. O maior medo dele era perder seu emprego e demorou apenas 3 minutos para que o proprietário confirmasse isso. Ele estava demitido. A loja ia ser colocada à venda e todo o pessoal ia deixar a empresa. Benny estava se sentindo devastado. Mas o que acabou de acontecer porque ele tem uma família para cuidar. Mas isso não era tudo. Ia ser pior. O proprietário não só estava fechando a venda da loja, mas ele também tinha declarado falência. Apesar de ainda ter uma enorme quantidade de dinheiro em sua conta bancária. E você sabe que rico, ele pede falência, mas ele, pessoal, não tem do que reclamar. Exceção à regra, normalmente é isso que acontece. Seu advogado encontrou uma lacuna na lei. Isto foi uma surpresa desagradável para todos os funcionários, mas especialmente para Benny. A loja que declarou a falência significava que o proprietário não teria que pagar nada aos funcionários e poderia apenas despedi-los, sem nenhuma garantia. Falida. Benny se sentiu horrível porque percebeu que não receberia a quantia de dinheiro que deveria, e os seus colegas também. Isso significava que sua situação financeira era pior do que ele pensava. Algumas horas depois, no mesmo dia, ele foi para casa, sem fazer ideia do que deveria fazer. Pensativo. Como faria o último salário? Ele mal tinha dinheiro. Ele tinha que encontrar um novo emprego rapidamente. Ele estava realmente preocupado com a sua família, a sua esposa, e ainda não sabia sobre a situação. Ele não contou, ficou com vergonha. A noite inteira ele não conseguia dormir. E pela manhã recebeu algumas notícias que o deixaram realmente furioso. Parecia que os ricos continuavam a ficar mais ricos, que é uma realidade. Ele estava se sentindo na pele o que aconteceu. Foi uma grave injustiça. Ele era um homem bom e decente e não merecia isso. Chegou a perguntar a Deus: o que eu fiz tão de errado? Será que eu estou pagando os pecados agora? Aparentemente o proprietário da loja tinha conseguido vender um carro muito luxuoso. E o carro no mesmo dia em que a loja fechou, antes de fechar. Era um preço muito baixo, mas ainda assim, bastante dinheiro para uma loja que ninguém visitava nos últimos meses. Ele acreditava que isso realmente era estranho. E estava se perguntando quem era o comprador. Comprador rico. Benny se sentiu que isso realmente era injusto para ele. Sua vida estava sendo virada de cabeça para baixo. Enquanto o proprietário ainda tinha um lucro muito decente. De repente um e-mail surgiu na sua caixa de entrada, na sua caixa postal. Era da concessionária. Era realmente inesperado, mas Benny realmente queria abri-la e descobrir o que estava acontecendo, o que estava escrito naquele e-mail. O e-mail foi enviado pelo novo gerente da loja. Ele gostaria de convidar todos os funcionários para responder algumas perguntas. No início, Benny não tinha interesse em voltar àquele lugar para responder perguntas. Estou desempregado, mandaram embora, não recebi nada. Mas depois pensou bem que talvez fosse uma oportunidade para encontrar um novo emprego no antigo trabalho. Ou sei lá, se vingar do proprietário anterior. Benny pensou bem e talvez, se ele contasse ao novo gerente sobre o pedido falso da falência, eles seriam capazes de fazer algo. Afinal, ninguém ouviria a qualquer outro funcionário, mas alguém com dinheiro como ele, provavelmente
tem muita influência. Ele não teve espaço para falar. Então, de repente, essa era a oportunidade. Então, depois de pensar muito, Benny respondeu ao e-mail que iria visitar o novo gerente e ajudá-lo com todas as perguntas que ele tinha. Eles planejaram um encontro para aquela mesma tarde. Benny seria o primeiro funcionário vendedor antigo que o gerente iria recebê-lo. Quando Benny chegou à loja, Benny foi direcionado ao antigo escritório do antigo proprietário por um homem que estava realmente vestido, bem vestido. Benny tinha certeza que as pessoas que compraram a loja eram realmente pessoas ricas, mas Benny nunca estava preparado para quem iria encontrar, o que seria uma grande surpresa para ele. Quem era o novo dono? Bom, o gerente me chamou aqui. Quando abriu a porta do escritório para conhecer o novo gerente, seu queixo quase caiu no chão. Não havia dúvidas em sua mente, ele conhecia aquele homem. Um homem bem vestido, mas ele conhecia aquele homem. O novo proprietário olhou para Benny, apenas sorriu e disse: eu disse que não me esqueceria de você. Naquele mesmo momento, Benny congelou e estava apenas olhando para aquele homem. Como assim? O novo proprietário era o velho que Benny expulsou da loja alguns meses atrás. Ele se identificou como gerente, mas era o dono. Como é possível, pensou ele. O velho viu como Benny estava confuso. Então ele explicou tudo. O vendedor, obviamente, não estava pronto para aquela notícia, mas ele tinha que entender o que estava acontecendo. Aparentemente, o idoso não era apenas um entusiasta de carros. Ele era um homem de negócios, realmente rico. O homem mais rico da cidade. Ele vinha pensando em comprar aquela concessionária há um bom tempo. Mas primeiro queria conhecer as pessoas de lá. O velho explicou a Benny que ele visitava a loja todos os dias durante uma semana inteira para ver como estava o estado da loja. Ele também queria ver os funcionários, o comportamento, como iria tratá-lo vestido daquele jeito. E os clientes também, como iria tratá-lo. O idoso também visitou a loja porque ele gostava de olhar os carros sem ser incomodado por vendedores. A tática era essa, sem ser incomodado. Mas não para por aí. Ele já havia tomado uma decisão de comprar a loja, mas quando foi expulso pelo proprietário anterior, ele mudou sua abordagem com isso. Em vez de fazer uma outra oferta formal, ele queria baixar o preço o mais baixo possível. Afinal, sou empresário. Como assim? Ele pensou. Então o velho começou a fazer alguns telefonemas. Olha só, um homem como ele tem ótimas relações e se certificou de que todos os clientes possíveis em qualquer lugar perto da loja fossem avisados, abordados pela sua equipe. Vai comprar carro lá? Espera uma semana. Carro luxuoso. Claro que todos eles concordaram porque ia comprar sob nova direção com um preço mais baixo. Agora o homem entendia a razão pelo qual nos últimos meses ninguém entrava na loja, ou quase ninguém queria comprar um carro. Eventualmente isso levou o proprietário anterior a decretar a falência, mas não só por isso, ele era bom vivant, pagava mal os funcionários, retia o imposto de renda e acabou pedindo falência, inclusive, e não pagou os funcionários. Então ele pôde comprar a loja por um preço muito mais baixo. Ele queria reabri-la em uma semana para que todos que adiassem sua compra voltassem para a loja o mais rápido possível. Este plano foi inteligente, mas foi prejudicial para Benny porque ele foi demitido por causa disso. Mas o velho homem, claro, precisava de funcionários para reabrir a loja. E quem era o melhor do que as pessoas que sabiam como administrar a loja? Todo mundo foi recontratado e ele prometeu a Benny ser o novo gerente da loja. A loja foi reaberta novamente 3 dias depois. E os clientes começaram a voltar ao normal, aos montes, mesmo sendo loja. Que é claro,
luxuosa para quem tem dinheiro. Benny foi promovido a gerente. E a influência do dono era enorme. Nunca vi uma loja tão movimentada. Todos os vendedores felizes, começando a fazer grandes vendas novamente. Benny nunca tinha estado tão feliz, porque tudo parecia dar certo no final. E deu certo. Para ele e para todos os outros que trabalhavam na nova concessionária. Tudo isso aconteceu porque Benny foi uma figura simpática, educada, gentil, respeitando o próximo. Moral da história. Serve para você. Você não precisa ser dono de uma concessionária. Você pode ser um dono de um boteco. Um dono de uma loja. De um autoelétrico. De uma casa de material de construção. Nunca julgue ninguém pela aparência. Alô, Eduardo Padovan. Um grande abraço, meu amigo. Uma hora e 30 minutos. A crônica foi longa. É o tempo de rádio. Um grande abraço, minha gente. Nós voltaremos durante o dia para uma live, para bater um papo com vocês. Um grande abraço, Deus abençoe. Uma madrugada abençoada para você. Que Deus permita que hoje seu dia será espetacular. Tem alguém para a gente mandar recado aqui? Alô, João Evangelista, bom dia. Eduardo Padovan. Eduardo Padovan chorou, emocionou, né, Eduardo? Um grande abraço, minha gente.